Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje a Tia Welly está aqui para trabalhar o conteúdo de ciências com vocês, tá bom? Quero que vocês me acompanhem com o livro de vocês, vai ser importante para que vocês possam marcar, para que vocês possam grifar aí no livro de vocês os pontos mais importantes desse conteúdo. O que eu quero trabalhar com vocês hoje é o capítulo 2, que fala sobre micro-organismos. E vai ser muito interessante, sabe por quê? Porque é um conteúdo atualíssimo para as nossas vidas. O fato de nós estarmos tendo essa aula agora, essa videoaula agora, é exatamente por causa de um micro-organismo que é um vírus, tá bom? Mas o que acontece? No decorrer do nosso conteúdo, nós vamos falar sobre vários micro-organismos, vamos perceber alguns aspectos dele, tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo, que é o causador de doenças. Mas os aspectos positivos também a gente vai descobrir agora no nosso conteúdo aqui, tá bom? Vocês peguem o livro, acompanhem a Tia Welly no livro de vocês. Tia Welly vai começar lá na página 38 do livro de ciências, tá bom? Meus amores, o que eu quero começar mostrando pra vocês? Olha só, vou pegar a tela do meu computador. O que tem aqui? Olha só, nessa imagem aqui que a Tia Welly trouxe pra vocês, cheinho de micro-organismos. Alguns são bactérias, alguns são vírus e alguns são fungos. Mas aqui nessa imagem, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. O mundo dos micro-organismos, eles são... É um mundo invisível aos nossos olhos, sabia? Por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade toda de combater um micro-organismo, porque ele é invisível aos nossos olhos. Quando a gente percebe, ele já está lá dentro do nosso corpo nos causando alguma doença. Mas eu disse para vocês, nesse conteúdo aqui a gente vai descobrir que eles não são só causadores de doença não, tá bom? Eu quero que vocês comecem guardando aí que é um mundo microscópico, tá bom? Porque a gente vai perceber a importância da descoberta de um microscópio, do aparelho microscópio, nos estudos desse mundo microscópio, dos micro-organismos, tá bom? Gente, vamos começar pensando aqui, ó, no seguinte. Depois a Tia Welly pega a tela do computador e mostra para vocês. Os micro-organismos são os seres mais numerosos do planeta Terra. Existem milhões e milhões e milhões. E também eles têm uma diversidade, igual eu disse para vocês. Eles são fungos, são bactérias, os mais conhecidos, hein? Eles são fungos, são bactérias, são vírus, são protozoários, tá bom? Tudo isso são micro-organismos. Então, a maioria deles, eles não causam doença. É isso que eu quero dizer com vocês. Hoje a gente vai tirar essa ideia de que o micro-organismo ele é só o vilão, causador de doenças, porque não é. Tia Welly quer apresentar nessa aula para vocês várias utilidades dos micro-organismos, onde eles não são causadores de doenças. Lembra, a maioria desse universo gigantesco de micro-organismos não são causadores de doença, tá bom? Alguns deles são extremamente necessários para a saúde humana. Eles vêm compor uma coisa no nosso corpo que chama biota natural, que quando ela está em equilíbrio, são micro-organismos extremamente necessários para a nossa saúde. A gente precisa manter eles dentro do nosso corpo, tá? Os micro-organismos que até agora que a gente mais conversou, que eu não quero que vocês esqueçam deles, porque eles mantêm o nosso meio ambiente super equilibrado também. Deus é tão maravilhoso e fez tudo tão perfeito e de forma harmônica. Meus alunos estão cansados de ouvir isso em sala de aula. Que da mesma forma que nós temos os nossos micro-organismos no mundo exterior, no meio ambiente, que são os decompositores que nós estudamos, os decompositores na nossa cadeia alimentar, que os principais são fungos e bactérias, eles estão ali equilibrando o meio ambiente. Nosso corpo também tem os nossos, dentro do nosso organismo, também precisa estar equilibrado, que chama biota natural. Vamos guardar esse nome aí, que tá lá na página... A biota natural tá lá na página 40. Tia Welly vai chegar lá, tá bom?
Vamos lá, vamos acostumando com esses nomes. Então, lembrando, a importância dos micro-organismos no meio ambiente, quem está ali trabalhando, os principais são os decompositores. Outra coisa, a maioria dos micro-organismos são microscópicos. É praticamente um mundo invisível. Só que nós temos os nossos micro-organismos que a gente consegue visualizar. Tia Welles vai trazer uma imagem e vai mostrar para vocês um exemplo de micro-organismos que a gente consegue visualizar. Mas, gente, quando a gente consegue visualizar eles, significa que eles formaram uma colônia. Eles se juntaram ali, são tantos, são milhões e milhões e milhões, e eles acabaram formando uma colônia que ficou visível a olho nu, tá bom? Mas quando eles são um organismo separadinhos, só com o microscópio pra gente conseguir visualizar, tá? Tudo isso que a tia Welles falou até agora, ó, fui colocando assim, tópicos, porque depois, se você precisar, você consegue voltar o vídeo e encontrar essas coisinhas. Gente, isso também tá no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês um exemplo de, um micro-organismo separadinho, sozinho, ele não é visível a olho nu, mas vários deles juntos formando uma colônia. Olha só, esse exemplo que a maioria de vocês já conhecem, que é aquele fungo que fica no pão, quando o pão fica embolorado. A maioria de vocês já viram. Isso aqui, gente, são micro-organismos, são fungos, tá bom? Esse aqui são micro-organismos. Vamos lá. Tudo isso que a tia Welles disse para você está aqui na nossa página 38, tá? Agora vamos caminhar para a importância do microscópio. Aqui na página 39. Gente, lá na página 39 de vocês, tá falando aqui, ó, que foi somente quando os primeiros microscópios foram inventados, aproximadamente 300 anos. Olha só, que as pessoas puderam observar os micro-organismos. Isso foi muito importante, gente, porque a partir daí a gente começou a entender melhor e a saber usá-los nas nossas vidas. Aqui na página 40, tia Welles vai mostrar para vocês que além dos micro-organismos decompositores equilibrando o meio ambiente, além do micro-organismo que está dentro do nosso corpo, formando a nossa biota natural, nós fazemos uso de micro-organismos em várias outras coisas das nossas vidas, tá bom? Nós fazemos o uso dos micro-organismos, por exemplo, no nosso livro traz 2 exemplos muito, muito importantes, que é na fabricação de remédios. No nosso livro traz a fabricação de antibióticos. Um dos primeiros a serem descobertos foi o antibiótico chamado penicilina. E antes dele, gente, vamos começar a pensar na importância disso. Olha só, antes da descoberta da penicilina, as pessoas morriam de doenças bem simples, como infecção de garganta. As pessoas cortavam o dedo e infeccionava e acabava morrendo por causa de coisas muito, muito simples, porque ainda não sabia como utilizar micro-organismos para tratar essas doenças. Hoje nós sabemos, as pessoas têm infecções, têm algumas doenças, e elas são tratadas através de antibióticos. Então, esse aí, ó, é um uso bom de um micro-organismo, extremamente importante para as nossas vidas. Depois também o livro traz outro exemplo, que é o exemplo da produção da insulina. Pessoas diabéticas com essa doença chamada diabetes, elas precisam frequentemente usar um produto chamado insulina, um remédio chamado insulina. Porque o corpo dela já não produz mais. Então, gente, antes da descoberta do uso de bactérias para produzir insulina, a insulina era produzida de uma forma muito difícil. Ela era produzida em animais e aí depois repassada para as pessoas. Isso dava muito trabalho e ficava muito caro. Só que aí os cientistas começaram a produzir a insulina, esse remédio para diabéticos, eles começaram a produzir ela em laboratório através do uso de bactérias. E isso tornou esse remédio muito acessível às pessoas.
ficou muito mais fácil das pessoas conseguirem obter a insulina para tratar a sua doença. Então, outro ponto importante do uso de micro-organismos, tá bom? Vamos lá, o que mais que o livro traz para vocês? Gente, sobre a biota natural, é importante você lembrar o seguinte, os micro-organismos da nossa biota natural, eles escolhem viver em vários pontos do nosso corpo. Tem micro-organismos adaptados a viver nas nossas narinas, tem micro-organismos adaptados a viver na nossa boca, tem micro-organismos adaptados, milhões deles adaptados a viver no nosso intestino, tá bom? E eles precisam estar em equilíbrio ali com o nosso corpo, porque eles nos ajudam, eles nos protegem de invasores, causadores de doenças, que também são outros micro-organismos também. É como se fosse um exército do bem, que é a nossa biota natural, lutando contra um exército do mal, que são os agentes causadores de doenças, que também são vírus, que são bactérias e que são fungos, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo aqui. Deixa eu ver se não esqueceu de pontuar nada com vocês. Tudo isso que eu falei agora com vocês está na página 40 e na página 41, tá bom? Mas agora eu quero mostrar para vocês outro uso de micro-organismos que não são apenas na produção de remédios ou na nossa biota natural. Nós temos micro-organismos que nós usamos na nossa alimentação e são extremamente importantes e nos fazem muito bem. Nós temos micro-organismos que nós usamos para poder fazer pães. A mamãe que faz pão em casa, a vovó que faz o pãozinho, rosca em casa, eles usam um produto chamado fermento biológico. Esse fermento biológico, ele é conseguido a partir de fungos, super importante para a massa do pão, para a massa da rosca, tá bom? Então, esse é um exemplo de micro-organismo usado na nossa alimentação. Nós também temos agora o mais famoso de todos entre vocês, crianças, Yakult. Yakult está cheio de micro-organismos. Geralmente, os alimentos que são derivados de leite, como o queijo, o iogurte, os Yakults, esses alimentos derivados de leite, a coalhada também, eles são produzidos com o uso de um micro-organismo, de uma bactéria chamada, a família dela chama lácticas. Então, elas ajudam a fazer com que o alimento não se perca, não fique ruim, não fique estragado. Então, e é muito importante também para a nossa alimentação, para a gente poder também estar equilibrando a nossa biota natural. São bactérias importantes dentro do nosso organismo, tá bom? Vamos lá para o outro uso outro uso importante de micro-organismo no nosso dia a dia. As indústrias que produzem álcool, combustíveis usados no carro, elas usam fungos para poder fermentar o álcool. As indústrias conseguem o álcool através de uma planta da cana-de-açúcar. E aí, aqui no Brasil, o nosso álcool é chamado de etanol. E aí, gente, o que eles fazem? Esses fungos fermentam para que a gente consiga a produção desse combustível usado nos carros, que chama etanol. Então, a gente tem, a Tia Welles trouxe aqui no livro, até na página 43, vários e vários exemplos bons do uso de micro-organismos, tá bom? Vou colocar aqui para vocês na página do meu computador, porque aí vocês podem voltar o vídeo e irem observando, tá? Deixa eles colocar aqui, só tirar. Ó, olha só, nós temos só recapitulando, a importância do micro-organismo para a nossa biota natural, que tem que estar em equilíbrio, tá bom? A importância dos micro-organismos na nossa digestão, lembrando que os micro-organismos que estão participando, que estão na nossa biota natural, eles são bons e são importantes, eles nos protegem, tá?
Eles nos protegem dos micro-organismos causadores de doenças. Lembrando dos dois usos mais importantes que a gente tem dos micro-organismos na produção de remédios, que é no uso na fabricação de um antibiótico chamado penicilina. Mas nós temos vários outros antibióticos, gente. E também na fabricação de remédio chamado insulina para o tratamento de diabéticos, tá? Nós temos os micro-organismos que a gente usa na alimentação, o fermento biológico, o fermento biológico e as bactérias que são usadas na fabricação de alimentos derivados do leite, bactérias lácteas, tá? E os micro-organismos usados na produção de combustível de etanol. Mas nós temos vários outros exemplos. Esse a Tia Welly está reforçando com vocês porque foram os exemplos trazidos pelo livro, tá bom? Então, a Tia Welly espera que essa aula tenha ajudado vocês a trabalharem essas páginas do livro. E depois eu volto na outra aula com as atividades. E aí, nas atividades, a gente vai conseguindo esclarecer melhor alguns conceitos, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e obrigada!